Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento da Bhagavad Gita, a ciência suprema, escrito e compilado por Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Então, vou fazer aqui minhas reverências. Om Agyan Antimiranda Sya Agyan Jana Salakaya Shakshu Militayena Tasmai Shiguru Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências, reverências à Bhagavad Gita, reverências aos mestres ascensionados, aos mestres autorizados, e reverência ao nosso querido mestre maior, que é Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que ditou essa Bhagavad Gita para Arjuna, para tirar Arjuna da ignorância espiritual, para trazer Arjuna para a consciência do eu verdadeiro, do eu da nossa alma, em busca do eu superior, que é o supremo, em busca do eu superior, da consciência do eu superior. Por quê? Porque nós não temos essa consciência, achamos que somos um corpo. E aí, nesse processo, a gente fica achando que é um corpo e a gente não vai em busca desse eu superior, que é a nossa alma, que é a nossa essência, que é a nossa posição constitucional. Eu sou uma alma, Aham Brahman. Eu sou uma alma servente a Deus eterna, em amor, em gratidão e devoção. Então aqui Srila Prabhupada, ele faz novamente uma revisão dos planetas celestiais e ele fala, em todos os casos, em qualquer dos casos, eles entram no céu espiritual, mas só o devoto, ou aquele que está em contato pessoal com o Senhor Supremo, entra nos planetas Vaikunthas ou nos planetas no planeta Goloka Vrindavana, que é o planeta onde habita a Suprema Personalidade de Deus na filosofia védica, chamada de Krishna. Deve-se acreditar firmemente nisto. Não devemos rejeitar aquilo que não está de acordo com a nossa imaginação, ou seja, nossa, isso que essa menina está falando aqui, eu não acredito, isso é muita viagem, muita enrolação, e isso não é, minha gente. Repito, eu não estaria aqui perdendo meu tempo para estar passando para vocês, tendo um ato de irresponsabilidade com vocês, justamente acerca de um conhecimento transcendental, de um conhecimento absoluto, de um conhecimento autorizado, se esse conhecimento ele não viesse trazer para você que me escuta e para mim que estou também aqui estudando juntamente com vocês, um conhecimento onde eu vou sair da ignorância. O Senhor Supremo tem diversas e inúmeras energias que estão além de nossa concepção. Então aqui nós vamos procurar entender as energias de Deus, de Krishna. No entanto, grandes sábios eruditos ou almas libertas estudaram essas energias e dissecaram-na em 3 partes. Então aqui vamos falar sobre as 3 partes da energia de Deus, da energia de Krishna. Todas as energias são Vishnu Shakti, que significa que elas são diferentes potências do Senhor Vishnu. Quem é Vishnu? Vishnu é uma expansão de Krishna que mantém toda a energia material. Então, aqui no planeta material, planeta Terra, quem coordena toda essa nossa manutenção material é chamado de Vishnu. Senhor Vishnu, aquele que mantém a energia material. Senhor Brahman, ou Brahma, Senhor Brahma foi a primeira criatura criada dentro da filosofia védica. E claro que vocês devem atentar que eu estou falando aqui de filosofia védica, tá? Eu não estou falando de nada ocidental. Eu estou falando de uma filosofia antiga, a mais antiga do planeta Terra, onde trouxe todo esse conhecimento para disseminar a nossa ignorância. Então, a primeira energia chama-se Vishnu Shakti, que retém toda a energia material. A energia parar é transcendental. As energias, as entidades vivas que somos nós, almas, também pertencemos à energia superior de Deus, como foi explicado já aqui na Bhagavad Gita. As outras energias ou energias materiais
estão no modo qualitativo da ignorância. Então, até as energias, elas têm qualificações. No modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. Na hora da morte, podemos permanecer na energia inferior deste mundo material ou podemos nos transferir para a energia do mundo espiritual. Assim, o Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 6, diz: qualquer que seja o estado de existência do qual alguém se lembre ao deixar o corpo atual, na sua próxima vida ele alcançará esse mesmo estado impreterivelmente, sem erros, sem especulações mentais. Então, se eu estou hoje aqui buscando o meu estudo, buscando a minha elevação, tentando ajudar as pessoas, impreterivelmente eu vou dar continuidade a isso. Até que um dia, um grande dia, eu seja convidada a habitar o planeta superior, maior de todos, que é o planeta Goloka Vrindavan, onde é o planeta da Suprema Personalidade de Deus. Sim, porque na casa de Deus tem muitas moradas e existem níveis superiores, intermediários e inferiores. E na hora que a gente deixa esse corpo, é muito importante para designar o nosso próprio próximo nascimento. Na vida estamos acostumados a pensar na energia material e na energia espiritual. Como podemos transferir nossos pensamentos da energia material para a energia espiritual? Isso é uma pergunta. Como podemos transferir nossos pensamentos da energia material para a energia espiritual? Há tantas publicações que enchem nossos pensamentos da energia material. Jornais, revistas e romances, televisão, Netflix, noticiários. Tudo isso enche nossos pensamentos de lixo mental. Nosso pensamento, que agora está absorto nessas publicações, deve transferir-se para os textos védicos, que é o mundo espiritual, que é o mundo transcendental. Então, nesse processo, você deve transferir aquilo que você está vivendo nesse momento, fazer sua transformação para você atingir um nível superior e sair desse enredamento material e desse enredamento onde seus pensamentos estão absortos apenas na energia material. Amnésicas, as entidades vivas ou almas condicionadas esqueceram-se de sua relação com o Senhor Supremo e estão absortas em pensar em atividades materiais. Amnésicas, ou seja, nós temos amnésia aqui nesse mundo material. Nós nos esquecemos que nós somos partes do Supremo e que devemos servir ao Supremo em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Por quê? Porque quando a gente espera algo em retorno, a gente já está maculando, sujando, colocando impurezas nesse serviço. Um exemplo, se eu estou aqui compartilhando sabedoria, assim espero, e se eu acho que esse compartilhamento vai atingir não sei quantas pessoas, que vão ter não sei quantos likes, eu já estou contaminando o meu serviço devocional. Eu estou colocando impurezas nele. Então, seja o que você faça nesse mundo material, ofereça a Deus e esqueça dos resultados. Aí é onde entra a questão da ansiedade, da preocupação e de demais estruturas mentais e emocionais que nos enredam em querer estar no lugar de Deus e decidir o que é melhor, quando Deus sabe o que é melhor para nós e para os nossos serviços materiais. As entidades vivas estão absortas em pensar em atividades materiais, apenas para que elas transfiram ao céu espiritual a sua capacidade de pensar em Deus, em Krishna, pode estar relacionada a um grande número de textos védicos, onde ela vai buscar essa capacidade de entendimento e de estudo transcendental. Nesse processo, a literatura védica é resumida e é uma orientação futura do futuro, um futuro que está bem perto de nós, para que a gente saia desse desapego do passado e desse presente que não está equilibrado e vá buscar essa literatura védica para que a gente possa engajar nossas mentes em ler estas literaturas védicas, como exemplo, a Bhagavad Gita. Assim como os materialistas ocupam suas mentes em ler jornais, revistas e literatura, assim como os materialistas ocupam suas mentes em ler jornais, revistas e tantas outras publicações materialistas, devemos transferir nossa leitura para esses textos que nos foram legados por Deus,
Dessa maneira, na hora da morte, poderemos lembrar do Senhor Supremo, e este é o único método sugerido por Deus e pelo Senhor Krishna, e ele garante o resultado. Não há dúvida que se você pensar em mim, você alcançará a minha morada e você se libertará desse enredamento material. Portanto, Arjuna deve sempre pensar em mim sobre a forma de Krishna e, ao mesmo tempo, continuar com o teu dever prescrito, ou seja, continue fazendo o que você está fazendo materialmente, mas não deixe de fazer duas coisas. Nunca se esquecer de Deus e sempre pensar em Deus, em Krishna. Quando a gente não faz, não coloca a nossa mente, nossos sentidos, nossa postura para pensar em Deus e nunca esquecer de Deus, aí sim a gente vai conseguindo, devagarinho, se desatar esses nós dessa prisão material. Qual é o meu dever prescrito aqui no mundo material? Qual é o dever prescrito da alma condicionada nesse mundo material que Arjuna estava na Bhagavad Gita e disse, eu não quero lutar. Justamente são as atividades que a gente deve fazer e dedicar a Deus. E com a mente e a inteligência fixada em Krishna, em Deus, não há dúvida se que me alcançarás. Isso é um texto da Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 7. Deve sempre pensar em mim sobre a forma de Krishna, de Deus, e ao mesmo tempo continuar com teu dever prescrito, que consiste em lutar. Com tuas atividades dedicadas a mim, com tua mente e inteligências fixas em mim, não há dúvida de que me alcançarás. Krishna, Deus, não aconselha Arjuna simplesmente a lembrar-se dele e abandonar sua ocupação. Não, Krishna não quer isso da gente. Mas Krishna quer que a gente se lembre dele e coloque todas as nossas ocupações materiais a serviço dele. O Senhor jamais sugere algo inviável. Neste mundo material, a fim de manter o corpo, devemos trabalhar. De acordo com o tipo de trabalho, a sociedade humana é dividida em 4 ordens sociais: Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Então, a sociedade védica, ela é dividida em 4 classes sociais, que são os brahmanas, que são aquelas pessoas que vivem se dedicando ao estudo, são os estudiosos, são aqueles que se dedicam a conhecer a filosofia. Os kshatriyas são os guerreiros, os que têm que proteger as pessoas. Os shudras, os vaishyas, são as pessoas que se ocupam em manter-se em comércios para poder vender toda espécie de produtos e alimentícios e diversos itens que nós precisamos. E os shudras são aquelas classes que servem a todas essas outras classes. São as classes mais inferiores, que não têm conhecimento, que não têm uma formação de ter uma dedicação específica como uma profissão, nem tem um comércio, mas sim que servem a todos nós. Então, dessa forma, com essas divisões, na sociedade humana, que alguém seja trabalhador, comerciante, administrador ou fazendeiro, quer pertence à classe mais elevada e seja um literato, cientista ou teólogo, ele tem de substituir através de seu trabalho. O que ele tem que substituir através do seu trabalho? Ele tem que sair desse ego de achar que ele que faz tudo nos trabalhos e oferecer o que ele tem para Deus, porque afinal foi Deus que fez. Então tudo se resume numa única palavra: serviço devocional. O Senhor, portanto, diz a Arjuna que ele não precisa afastar-se de sua ocupação, mas enquanto está envolvido em sua ocupação, deve se lembrar de Krishna, deve se lembrar de Deus. Você está no seu trabalho, se lembre de Deus. Você está assinando um documento, dedique a Deus. Mas isso aí é muito difícil, porque como é que eu vou estar no meio de um burburinho, de um tumulto, de um bocado de gente atrás de mim, de eu tentando resolver? Aí é onde está o que da questão. Aonde você está colocando sua mente e sua emoção? Em Deus ou nas coisas materiais? Por quê? Porque aqui Krishna diz que a gente não precisa deixar absolutamente nada, mas que a gente deve lutar para atingir a nossa libertação desse mundo material, isso sim. Todos devem sempre procurar cantar também os santos nomes do Senhor, mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Por que, Ana Cláudia, esse mantra deve ser cantado? Porque ele é a forma de meditação da era de Kali, da era das cabeças de ferro, onde a gente pode cantar esse mantra, a gente pode ouvir esse mantra e a gente pode ir limpando a mente e o coração das nossas impurezas. Existem tantos outros mantras. Eu não estou falando de tantos outros mantras. Eu estou falando do mantra Hare Krishna que está sendo dito aqui na introdução da Bhagavad Gita. Todos devem sempre cantar os nomes do Senhor, os nomes de Deus, o nome do Senhor. Os nomes do Senhor e o Senhor não são diferentes do Senhor. Jesus já diz, santificado seja o vosso nome. Então, o nome de Deus é importante ser santificado através de uma canção, através de uma meditação, e não a gente sentar e meditar no vazio. Tenha santa paciência, você meditar no vazio quando tem Deus para você meditar, quando tem Krishna para você meditar, quando tem todas as informações para você se libertar deste cativeiro terreno. Logo assim, a instrução que o Senhor Krishna dá a Arjuna para ele sempre se lembrar dele é o preceito, segundo o qual deve sempre cantar os nomes do Senhor Krishna, e são a mesma mensagem. Então, eu particularmente, perdão aqui por abrir um parênteses, falar de mim, sem modéstia, sem falso ego, sem falsa modéstia, aliás, e dizer a vocês que eu venho cantando o mantra Hare Krishna durante 2 anos já. Eu estou no meu 3º ano de meditação nos santos nomes e minha vida mudou consideravelmente. Pessoas que não me há vários meses tiveram contato comigo e ficaram impressionadas com a mudança. Mas não é uma mudança assim plausível, não é uma mudança que você vai forçar. Não, é uma mudança espiritual, é uma mudança condensada com o seu estado de espírito, condensado com o seu estado de vivência aqui na Terra, de você estar se absorvendo no cantar dos santos nomes, em pensar em Deus, em Cristo, e nunca esquecer de Deus, de você estar na plataforma, quando você pensa em Deus, você se liga a Deus. Existe plataforma maior e mais absoluta do que essa plataforma transcendental, de você estar ligado a Deus através do mantra Hare Krishna, através do Bhagavad Gita, através dos seus estudos, não existe. Temos de adquirir a prática de lembrar-nos sempre do Senhor 24 horas por dia. Vou ler mais uma vez. Temos de adquirir a prática de lembrar-nos sempre do Senhor 24 horas por dia, cantando seus nomes e moldando as atividades de nossa vida material, de modo a podermos sempre nos lembrar de Deus. Ou seja, como diz meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, faça da sua vida uma oferenda a Deus e dedique essa vida a Krishna, a Deus, a suprema personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno, porque Deus sabe tudo o que nós precisamos. Como é possível isto? Se uma mulher casada é apegada a outro homem, ou se um homem tem apego a uma mulher, que não é sua esposa, então o apego deve ser considerado muito forte, não é verdade? Quem tem esse apego vive pensando na pessoa amada. A gente, quando se apaixona, a gente não fica pensando na pessoa amada? A esposa que pensa em seu amante está sempre querendo encontrar-se com ele, mesmo enquanto realiza suas tarefas domésticas. Com efeito, ela até mesmo executa o trabalho doméstico com muito mais esmero para que seu marido não suspeite seu apego. Por quê? Porque ela quer sair e encontrar-se com seu amante. Ele está fazendo aqui uma analogia para explicar o apego em diversas formas materiais. Do mesmo modo, devemos sempre lembrar-nos do amante supremo Deus, de Krishna, e cumprir com nossos deveres materiais. É preciso um forte sentimento de amor. Sem amor, eu não sou ninguém. Então, se você tem amor por tudo, pela família, pelos animais, pelas coisas que você tem materiais, e você não tem apego a Deus, sinto muito, minha amiga, meu amigo, mas vocês estão no caminho errado. E esse apego ele tem que ser praticado diariamente em nossas vidas. 24 horas pensando em Deus, sim. É possível fazer essa prática, porque eu venho tentando praticar e praticando há mais de 2 anos. E minha vida mudou consideravelmente no sentido daquela pessoa que eu era para a pessoa que eu estou me tornando. Mas por que eu estou me tornando? Porque minha alma ela está mais feliz, porque ela está recobrando a memória que eu tenho que sair dessa amnésia,
de não pensar em Deus e ir pensar em Deus e nunca esquecer de Deus. Esse é o trabalho. Assim, devemos sempre se lembrar de Deus, cumprir nosso dever e nunca esquecer de Deus. Mas temos de desenvolver esse sentimento de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. E se a gente não trabalha esse amor por Deus, esse amor que a gente trabalha pelas pessoas físicas, pelas coisas materiais, pelos parentes, aderentes e os pets, é um amor limitado, é um amor passageiro. Assim, Arjuna vivia pensando em Krishna e ele era o companheiro constante de Krishna e ao mesmo tempo um guerreiro. Krishna não o aconselhou a desistir da luta e ir meditar na floresta. Eu digo, não, você não quer lutar não, tá bom meu filho, vá para a floresta, fazer Om, cruzar as pernas, fazer igual a esse logo, essa logomarca que tem na minha camiseta, ficar lá na floresta e tá tudo bem. Não, Krishna disse, continue com seu dever prescrito, me coloque como o centro desse dever prescrito material e lute sua batalha de Kurukshetra diária. Assim, a gente precisa se unir a Deus através desse sistema de yoga. Yoga significa união a Deus e praticar e tornar possível praticar esse sistema de yoga, esse sistema de união a Deus, se unir a Deus através do serviço devocional, fisioterapia da alma, que é colocar, a gente faz fisioterapia para o corpo, devemos fazer fisioterapia para a alma. Ninguém quer malhar a alma, mas quer malhar o corpo para sentir bonito, sentir o bam. Tudo ilusão. Então, nesse processo, Arjuna disse, ó Krishna, o sistema de yoga que resumiste parece-me impraticável, inviável, pois a mente é inquieta e instável. Bhagavad Gita 6.33. Aqui, o próprio Arjuna fala para Krishna, Senhor Krishna, olha, eu não vou poder praticar esse sistema de yoga que é pensar no Senhor 24 horas, porque minha mente, ela é inquieta, instável. A mente, ela tem essas características, ela é turbulenta, ela é persistente e ela inferniza a nós. E quem se deixa levar, desculpa a palavra inferniza, mas tipo assim, ela agarra na gente e diz assim, ou você se eleva espiritualmente, você canta os santos nomes, você estuda as escrituras e você sai desse processo limitado, ou eu vou enlouquecer você. Quem está falando isso é a sua querida mente, para mim, para você e para todos. Mas aí o Senhor Krishna responde, de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim, dentro de si mesmo, e me presta serviço devocional amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 47. Então, aqui a Suprema Personalidade está dizendo, tenha fé, se refugie em mim, pense em mim, dentro de você, me preste serviço transcendental amoroso. Transcendental porque não é material. Você vai transformar seu serviço material em transcendental. Quando eu ofereço esse serviço a Deus no começo da oração, da leitura, eu faço minhas reverências, eu já estou pedindo autorização a Deus para fazer essa leitura meditativa, contemplativa da Bhagavad Gita. Então, eu já estou transformando esse serviço material em um serviço amoroso transcendental. E assim, quem pensa no Senhor Supremo é o maior yogi, é aquele que se une a Deus em yoga. Yoga, união a Deus. É o Gyani Supremo e é o maior devoto. O que é o Gyani Supremo? Aquela pessoa que conhece o Supremo através do estudo da Bhagavad Gita. Gyana Yoga. Gyana significa yoga do conhecimento. Você se unir a Deus através do conhecimento, que é o que nós estamos tentando fazer aqui e agora. E assim, não podemos deixar de lutar nossa batalha, mas enquanto lutamos, Arjuna, ou você que me vê, ou eu mesma, lembre-se de Krishna, lembre-se de Deus. Então, na hora da morte, ele será capaz de lembrar de você também. Deus não vai lembrar de você. Isso é uma coisa tão lógica que a gente nem pensa nisso, se você não lembra dele. Ou então, se você só recorre a ele para pedir coisas materiais, ou se você só se lembra dele nas suas agonias e nos seus temperos emocionais. Minha gente, isso é muito egoísmo.
A gente tem que estar com Deus o tempo todo, porque Deus sabe o que é melhor para a gente, e não procurar Deus apenas para pedir, fazer promessas. Isso é uma fé muito infantil. Desculpem aqui o meu adendo para terminar esse vídeo de hoje. Então, a pessoa deve ser inteiramente rendida ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Colocar sua mente, sua inteligência, seus sentidos a serviço de Deus, a serviço de Krishna. Isso é trabalhar e colocar Deus como centro de tudo, e colocar sua mente, sua inteligência, e se ocupar em pensar no Senhor Supremo, colocar seus sentidos para se ocupar a seu serviço. Pelo menos superficialmente, as atividades dos sentidos permanecem as mesmas, mas a consciência muda. Vou repetir. Pelo menos superficialmente, as atividades dos sentidos permanecem as mesmas, mas a consciência muda. O Bhagavad Gita nos ensina o processo pela qual a mente e a inteligência ficam absortas em pensar no Senhor. Tal absorção nos capacitará a nos transferir ao reino do Senhor. Se a mente está ocupada no serviço a Krishna, então os sentidos estarão automaticamente ocupados no seu serviço. Uma coisa lógica. Se eu estou ocupando aqui minha mente, meus sentidos, minha inteligência para servir a Deus, obviamente que eu também, meus sentidos estão ocupados, minha mente está ocupada, minha inteligência está ocupada a servir a Deus mais melhor. Esta é a arte e também o segredo da Bhagavad Gita. A absorção total no pensamento em Shri Krishna. A absorção total em Deus. Este é o segredo da Bhagavad Gita. A gente descobrir, aprender, conhecer, ouvir, falar, compartilhar e entender que precisamos nos absorver totalmente em pensamento em Deus, em Krishna, no Supremo. E lutar a nossa batalha, entregando todos os resultados a Krishna. E ficando em paz, com a mente equânime. Porque com a mente turbulenta já entra um monte de ferramentazinhas escuras que não vão nos ajudar em absolutamente nada. Então a Bhagavad Gita tem esse propósito. A Bhagavad Gita traz esse conhecimento, a Bhagavad Gita traz essa oportunidade. Então agarre-a aqui e agora para que você possa descobrir o caminho ideal para sua evolução. Mente, sentidos, inteligência, empregados a serviço de Deus. Faça o que você fizer, esteja onde você estiver, que tipo de trabalho você executar. Krishna, lembrar sempre de Deus e nunca esquecer de Deus. Gratidão. Hare Krishna.